Boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos à nossa segunda lição ao vivo do Centro de Educação de Kabbalah do Bnei Baruch, turma outono 2018. Para todos aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Marcelo Pinto, sou um dos coordenadores do Centro de Educação de Kabbalah e um dos instrutores dessa turma outono 2018, junto com nossos amigos Gerhard e Náudio. E como sempre, amigos, sempre nessa terça-feira, o objetivo é nós revisarmos a lição enviada para vocês via e-mail ou postada na sala virtual. Caso os amigos não recebam a lição, podem sempre assistir a lição lá na sala virtual do site edu.kabalabrasil.info. Então, quando os amigos, por algum motivo, não receberam o e-mail que a gente envia, ou porque caiu na caixa de spam, lixeira, ou não chegou por um ou outro motivo, é só vocês irem no site edu.kabalabrasil.info, entrarem com seu usuário e sua senha, clicarem à esquerda, diz Kabbalah Outono 2018, cliquem ali, depois tem sala virtual, cliquem ali na sala virtual, vão aparecer todas as lições. Então a lição de terça-feira, que é essa lição que nós temos hoje, o objetivo é nós revisarmos a lição teórica que estamos enviando todos os domingos para vocês. Tá ok? Lembrando mais uma vez, o livro, os amigos que ainda não têm o livro, vamos colocar aqui. Nós sempre, nas primeiras lições, vamos revisando essas coisas, amigos, porque sempre vai entrando amigos novos. Nós damos cerca de 3 semanas de intervalo até encerrarmos as inscrições, então ainda as inscrições estão abertas para o curso, certo? Este é o livro, Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Todos vocês devem ter este livro, quem não tiver pode enviar um e-mail para nós, do Centro de Educação, ce.kabbalah, @gmail.com. Então, tudo junto, ce.kabbalah@gmail.com, que a gente envia para vocês. E é o mesmo e-mail para dúvidas, dificuldades, problemas técnicos que os amigos podem ter. Todas as lições a gente posta para vocês e nós sabemos que a grande maioria dos amigos assiste a lição gravada, por questões, de tempo, de dificuldade de acompanhar a lição online. Não tem problema nenhum. Vocês têm o fórum, onde vocês podem fazer perguntas, e nós esperamos já daqui a mais ou menos 2 semanas, quando encerrarmos as inscrições dessa turma, criarmos a turma do Facebook, onde vocês vão poder ter uma interação muito mais dinâmica, colocar perguntas, dúvidas, textos, enfim, nós vamos ter uma integração muito maior via essa turma do Facebook. Todos receberão o convite e, caso queiram entrar, é só aceitar e vocês participarão dessa turma temporária que dura até o final do Centro de Educação, a turma outono 2018, e depois nós encerramos essa turma do Facebook. Tá ok? Vamos revisar um pouquinho da lição passada? Então, lição passada, o que nós estudamos? Estudamos o que é Kabbalah, o método da revelação da divindade ou do Criador, da qualidade de doação às criaturas neste mundo. Falamos um pouquinho sobre os grandes cabalistas, os quais nós estudamos, começando com Adam Arishon, depois Abraão, passando por Moisés, o Rashbi, que é Shimon Bar Yochai, depois o grande Ari, Baal HaSulam e Rabash. Lógico, muitos amigos enviaram perguntas no fórum e também via e-mail de outros grandes cabalistas. Amigos, nós tivemos centenas de grandes cabalistas. Nós citamos os principais, que são aqueles que nos deixaram as principais obras de Kabbalah. E o objetivo, lógico, nesse primeiro instante, a gente entrar em contato com esses, sem desmerecer outros grandes cabalistas. Houve muitos grandes cabalistas, além desses que nós citamos. Mas nós estudamos principalmente estes, e mais ainda, os mais próximos de nós, que são Baal HaSulam e Yehuda Ashlag, o maior cabalista do século passado, o seu filho e seu primogênito Baruch Ashlag, o Rabash, e o nosso Rav, Michael Leitman, que hoje é o grande divulgador da Kabbalah a nível mundial e o grande responsável por todos nós estudarmos Kabbalah
no Birei Baruch, certo? Por que os cabalistas são importantes nós estudarmos os mais próximos de nós? Porque, segundo a Kabbalah, os cabalistas de geração em geração, eles vêm a fim de atualizar o conhecimento cabalístico, permitindo com que a geração em que eles vivem, né, receba a informação cabalística mais próxima dessa geração. Nós poderíamos estudar muito o Sefer Yetzirah, de Abraão, lá, né, quase 5.000 anos atrás, 4.000 e tantos anos atrás. Poderíamos estudar também a Torá, poderíamos estudar o anjo Raziel, de Adão e outros, mas nós estudamos principalmente o Rabash, Baal HaSulam, o Grande Ari e o Zohar, que são os mais próximos, né, das nossas gerações, com uma linguagem mais fácil de nós estudarmos. Tá ok? Também falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento do desejo de receber. E é com isso que eu quero começar um pouquinho antes de nós entrarmos no tema dessa noite, que é a percepção da realidade, tá ok? Lembramos para todos, né, vocês podem fazer as saudações no chat, dizendo de onde vocês são, né, é muito importante que a gente vá se conhecendo. Vocês podem fazer perguntas também no chat, é muito importante, porque as perguntas é que enriquecem a lição, tá ok? Vamos falar um pouquinho, então. Eu quero colocar um pequeno texto do Baal HaSulam em que ele diz o seguinte: o desejo de receber satisfação é a matéria da criação do seu princípio ao fim, ao ponto que todas as criaturas e suas causas são graus e mudanças de valores do desejo de receber. Então nós estudamos na semana passada que nós temos duas grandes propriedades em toda a criação. O desejo de receber, que é a matéria, né, digamos a essência dessa criação, e o Criador, quem foi o responsável pelo surgimento dessa criação. Para Kabbalah, nós damos o nome de Criador como luz, que é a ação desse Criador sobre nós, ou qualidade de doação, ou or, ou o próprio prazer, e o desejo de receber é o vaso, é o desejo, é a qualidade de recepção. São as duas grandes propriedades. E os cabalistas nos ensinam que existe toda uma sequência, toda um desenvolvimento desde este surgimento do desejo de receber, certo? Até o retorno desse desejo de receber. E eu quero conversar um pouquinho isso que faltou na lição passada por questão de tempo, tá ok? E depois nós entramos no capítulo de hoje. Então, para a sabedoria cabalística, nós falamos semana passada que a qualidade de doação ou a luz nós representamos com uma flecha, certo? Essa é a luz ou qualidade de doação. E a qualidade de recepção ou o desejo é representado pelo vaso. Certo? Para Kabbalah, o que eles nos ensinam? Eles nos ensinam que no princípio, lá, vamos colocar aqui até o infinito, porque é assim que a Kabbalah denomina o princípio. Lá em Ein Sof, ou no princípio de tudo, Ein Sof significa sem fim, que nós traduzimos, né, como ilimitado. Essa luz criou o vaso e o preencheu completamente. Tá ok? Vamos fazer de conta aqui que ela preenche totalmente este vaso. Só que num primeiro momento, esse preenchimento desse vaso, ele é feito por ação da luz. É a luz que realiza tudo isso. O que nós queremos dizer? Que o vaso, ele é inconsciente dessa ação. Ele ainda não tem a consciência desse preenchimento por meio dessa luz. Ok?
E os cabalistas nos dizem que, por uma série de desenvolvimentos, vai ocorrer o que a gente chama de desenvolvimento de cima para baixo, onde esse vaso, num primeiro momento, é preenchido por essa luz, mas lentamente vai se afastar dessa luz ao ponto em que nós teremos a luz nos planos mais superiores e o vaso vamos desenhar o vaso aqui, afastado da luz, aqui embaixo. Por que isso, amigos? Porque é a partir desse afastamento do vaso em relação à luz que o vaso vai ter um certo grau de independência, de consciência de quem ele é. Tá ok? E esse afastamento, ele é um afastamento necessário. Tá ok? E os cabalistas denominam esse afastamento progressivo do vaso em relação à luz de mundos. Por quê? Porque mundo em Kabbalah vem da raiz de ocultação. Então, Olam significa mundo. Então, nós temos um mundo chamado Adam Kadmon, Atzilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. Então, são ocultações da ação da luz sobre o vaso que vão permitir com que esse vaso possa se desenvolver e ter uma certa sensação de independência. Por quê? Porque na espiritualidade, sempre que nós estamos sobre a ação da luz, essa luz como que nos coage, é como se fosse coação, porque é a lei que emana na espiritualidade, a luz. Então houve a necessidade desse afastamento, lá desde Ein Sof do infinito, até o que a gente chama de este mundo, ou o mundo material. E esse primeiro desenvolvimento a gente chama de cima para baixo. Ou seja, onde nós temos 100% de luz e de doação até 0% de luz ou doação, que é o nosso mundo. E é a partir dessa segunda parte que há o desenvolvimento do desejo propriamente dito. Vamos colocar aqui com uma flecha maior, certo? Então, os cabalistas denominam essa primeira fase, fase 1, ou desenvolvimento de cima para baixo. Quando o desejo chega em nosso mundo, começa aquele desenvolvimento do desejo que nós conversamos a semana passada. Todo o desenvolvimento do desejo nas suas 4 fases. Lembra que nós falamos? Nós falamos do desejo no nível... Deixa eu só colocar aqui. 1, 2, 3 e 4. Ou inanimado, vegetal, animal e falante ou humano. Então, quando nós falamos de este mundo, nós temos características bem diferentes da espiritualidade. Porque aqui nós temos o quê? Nós vamos ter o desenvolvimento desde o início desse desejo, digamos, de 0% do desejo até 100% do desejo.
E nós temos uma ocultação da ação da luz. Nós não temos a percepção, enquanto estamos aqui, no mundo material, que os cabalistas chamam de este mundo, da percepção da qualidade de doação. Mas é necessário que esse próprio desejo, que nós chamamos aqui de vaso, se desenvolva, certo? Então nós vamos ter os desejos do nível inanimado. A gente falou semana passada, sexo, fome, abrigo, certo? Que são os desejos para conservar a matéria. Do nível vegetal ou vegetativo, dinheiro e posses. Do nível animal, poder, status, fama, né? E conhecimento. E um último desejo, que é o despertar do ponto no coração. Quando todos nós despertamos o desejo pela espiritualidade. Chamado de ponto no coração, que é aquele pontinho que representa a aspiração por algo que não pertence aos desejos deste mundo. Certo? Coração na Kabbalah, nós falamos semana passada, são todos os desejos deste mundo. Estes aqui. E o ponto no coração é o desejo pela espiritualidade. Todos nós que temos o ponto no coração desperto, nós começamos a buscar o quê? Um retorno à fase ascendente da caminhada espiritual. Vamos colocar aqui. Que a gente chama de desenvolvimento de baixo para cima. Existe uma pequena fase aqui, que é onde a maioria das pessoas que tem o ponto no coração e ainda não entraram na espiritualidade se encontram, que a gente chama de período de preparação, que é o despertar do ponto no coração, mas ainda não começaram, né, não tiveram ainda a realização espiritual e não adentraram os mundos espirituais. Mas quando fizerem, vão retornar a ascender pelos mesmos 5 mundos que nós falamos antes. Certo? Asiá, Yetzirá, Beriá, Atzilut e Adam Kadmon. Até quando? Até retornar de novo ao que nós tivemos no princípio. A um contato, uma devekut, uma adesão de novo com a luz. Só que agora de forma consciente. E essa é a fase número 3. Então, 1, 2, 3. Esse modelo, amigos, recebe o nome de modelo de 3 flechas. E nós vamos falar muito sobre eles. Aqui é apenas um esboço, certo? Então nós temos o primeiro esboço, para a primeira parte, o desenvolvimento, o surgimento do desejo, o desprendimento desse desejo de modo a que pudesse se desenvolver também, sem ter a coerção da luz. Depois, na fase 2, esse desejo se desenvolve sem a percepção da ação da luz sobre ele, e depois, de baixo para cima, o desenvolvimento espiritual, de novo, pelos 5 degraus. Tá ok? Isso aqui é importante porque a gente acabou, né, pelo tempo da semana passada não falando, mas nós vamos conversar muito sobre isso. Tá ok? Bom, vamos ver quem está conosco. Os amigos, nós já temos cerca de 34 amigos e amigas, vamos colocar aqui. Quem quiser ligar a câmera, pode ligar aí para nós irmos nos conhecendo. As letrinhas aqui são bem miudinhas. Vamos ver todos. O pessoal está só dando boa noite, mas não está dizendo de onde é. Vamos ver se alguém colocou alguma cidade. Tem vários amigos dando boa noite. Vamos ver aqui, André de Porto Alegre, Bruno Juiz de Fora, Gilberto do Rio, Marco Rogério de São Paulo,
Maria Clara de Volta Redonda, Pedro de São Luís Maranhão, Rodrigo de Jaú, Mahmoud e Joelda de Araucária, Paraná, Márcia de Barra de São João, no Rio. Outros amigos, Marjal de Canoas, amigos de Governador Valadares, Helena do Paraná. Bom, vários amigos e amigas aí adentrando. Percepção da realidade, amigos. Então, a segunda lição, ela tem como objetivo nós entendermos como que nós percebemos as coisas. Nós, como todos nós sabemos, né, nós enxergamos essa realidade e nós imaginamos que tudo que está aí fora, né, tudo que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, já existe, certo? Que isso é algo duradouro. E foi assim que se desenvolveu a percepção da realidade durante toda a nossa existência, o estudo dela. Porque esse estudo da percepção da realidade ele não é muito antigo. Ele começa mais especificamente com Newton. Então, Newton, lá por volta do século XVII, 1650, certo? Ele começou a dizer que a realidade era algo fixo, algo já objetivo, algo permanente. Foi o primeiro a estudar, dizendo que o mundo existe da forma que ele é, independente da pessoa. E que a imagem que nós vemos aí fora, de um copo, de uma garrafa, dos meus amigos, das árvores, certo? Tudo é permanente. Essa era a visão mecanicista, a visão newtoniana da realidade, certo? Que existe uma realidade fora de mim, que ela é objetiva, não depende de mim e é permanente, tá ok? Mais ou menos uns 250 anos depois, início do século XX já, o Einstein nos traz a teoria da relatividade e nos diz que a percepção do mundo é relativa, já não é algo objetivo, permanente essa realidade. Depende do tempo, depende da massa, depende da distância, depende do observador, certo? Depende de como que é observado, de que forma que eu observo essa realidade. Então muda um pouco a maneira como Einstein via, como Newton via de que era algo permanente. Então muda porque se eu mudar a velocidade, se eu mudar quem está vendo as coisas, vai ver uma realidade diferente. A física quântica, desenvolvida cerca de 30 anos após a teoria de Einstein, e até hoje também muito estudada, diz que há uma mescla. Nos diz que a realidade que a gente vê, certo, é uma mistura da imagem que nós vemos, certo, disso que está lá fora, e também muda conforme o observador. Então ela começou a nos trazer uma mescla que o próprio observador pode mudar, inclusive, a realidade que está vendo. Então, cada vez foi se mostrando que, daqui a pouco, se eu realizar uma experiência de uma forma, eu vou ver essa realidade de uma forma. Se vier um outro e fizer um outro experimento, ele pode, inclusive, mudar a percepção que eu vou ter futura dessa própria realidade. Então, essa é a física quântica, nos mostrando já que há uma mistura entre os atributos daquele que observa, certo, a imagem, e também os atributos dessa própria imagem. E essa mistura é que forma o que a gente chama de realidade que a gente vê. Uma coisa que nós sempre também aprendemos, que nós, normalmente, somos afetados pela percepção da realidade por aquilo que nós estamos vivenciando, certo? Então, por exemplo, se eu estou passando por... começando a estudar medicina, certo? Então eu começo a me deparar com uma série de doenças. Então parece que eu começo a ver doente por tudo que é lado. Eu começo a ver sintomas, pessoas passando de um jeito, passando daquilo. Então eu começo
a perceber a realidade conforme eu aprendi. Se, por exemplo, eu ganhei um filho, né? Minha esposa teve um filho e agora tem um filho em casa. Eu começo a ver crianças, eu começo a ver como tem crianças, né? Como tem nenês, como estão. Então, a realidade, ela depende muito de como é a nossa vida. E a Kabbalah nos introduz uma outra questão, porque para a Kabbalah ela nos diz o seguinte. Vamos desenhar aqui. Então a Kabbalah nos diz que nós somos, na verdade, uma caixa. Uma caixa com 5 aberturas. No livro, vocês, quem conseguiu ler, né? Além da lição que foi falado nisso, mas ler, tem o diagrama lá, né? 2, 3, 4 e 5. Então, se nós colocarmos aqui os nossos sentidos, então nós vamos ter visão, olfato, audição, o paladar ou o gosto, né? E o tato. Então a Kabbalah nos diz que nós percebemos a realidade por meio de estímulos captados pelos 5 sentidos que nós temos. Então, papilas gustativas, a parte sensitiva e tátil da nossa pele, a retina do olho, o tímpano do ouvido, as questões sensitivas que temos no nosso nariz para o olfato. Isso tudo chega através de estímulos eletroquímicos até o nosso cérebro e tudo isso nos pinta uma imagem. Nos descreve uma imagem dentro do nosso cérebro, como se fosse uma tela, como se nós tivéssemos uma imensa tela cinematográfica, uma tela de cinema, certo? Em que projeta isso e nós percebemos tudo isso dentro de nós, certo? Na parte da visão, seria na parte de trás da nossa cabeça, tá ok? Como se fosse na parte de trás, projetando essa tela, projetando essa imagem. Então, aqui nós receberíamos todos os estímulos como se fosse uma tela. E os cabalistas nos dizem, isso há mais de 5.000 anos atrás, que então toda a realidade que parece existir fora de nós, certo? Que parece que nós vemos fora de nós, na verdade, existe dentro de nós. E que aqui fora haveria somente a luz do Criador, ou essa qualidade de doação. Então é isso que os cabalistas nos ensinam. Lógico, amigos, que isso tudo a gente toma isso como algo que os cabalistas nos ensinam. O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar como que isso pode realmente ser percebido e alcançado. Vamos ler um texto aqui que eu separei para nós, certo? Vamos mudar aqui. Então, para a Kabbalah, ela diz que, na verdade, tudo que existe fora de mim, né, é criado conforme essa sensação que eu tenho interna, que na verdade nós é que criamos a realidade, tá ok? Que a percepção da realidade é criada por nós, pelos nossos 5 sentidos. Vamos pegar um pequeno texto do Baal HaSulam, do prefácio ao livro do Zohar. Vou ler aqui para vocês. Prefácio ao livro do Zohar.
Item 34. Não se deixe surpreender que encontre tal conduta na nossa percepção corporal. Tome o nosso sentido da visão, por exemplo. Nós vemos todo um mundo diante de nós maravilhosamente preenchido. Mas, na verdade, vemos tudo isso em nosso próprio interior. Em outras palavras, há uma espécie de máquina fotográfica na parte posterior do nosso cérebro que retrata tudo o que aparece para nós e nada fora de nós. Por isso, ele, o Criador, né, fez em nosso cérebro uma espécie de espelho polido que inverte tudo o que se vê, a fim de que o vejamos fora do cérebro, diante da nossa face. No entanto, o que vemos fora de nós não é uma coisa real. Entretanto, devemos ser gratos à providência por ter criado esse espelho polido em nosso cérebro, que nos permite ver e perceber tudo fora de nós. Então, os cabalistas nos dizem que nós percebemos a realidade dentro de nós, tá ok? Ela aparece fora, mas na verdade ela existiria dentro de nós. E quem que comanda essa realidade? Aí é que entra o que a Kabbalah chama de sistema operacional da nossa percepção, que é o nosso desejo de receber egoísta, ou o nosso ego. É ele quem roda 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano. É ele que projeta a realidade que nós percebemos. E sempre com a seguinte, o seguinte esquema: nos aproximarmos do prazer, ou seja, todos nós queremos o que é bom, né, o que nos dá prazer, e fugirmos do sofrimento ou da dor. Então, quando nós estamos percebendo algo, nós estamos percebendo algo que esse ego, que o nosso desejo de receber egoísta está projetando. É ele quem realmente nos diz, né, o quanto algo é bom e eu quero receber aquilo, eu quero ver isso e quero fugir de tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que me machuca, certo? Então, o desejo de receber egoísta, ou seja, o desejo de receber prazer só para mim, é quem vai gerenciar toda a forma que a gente percebe a realidade. E é ele que comanda todos os nossos 5 sentidos, ok? Através desse programa que a maioria das pessoas não se apercebe, não percebe que ele existe. Então vamos colocar aqui. Aqui está o desenho, ó. Vamos colocar para os amigos aqui. Aqui nós temos o desenho do livro. Então o livro nos diz aqui, ó, a mesma coisa. O modelo, a caixa, né, com 5 aberturas: olhos, ouvidos, nariz, boca e mãos. Os sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Tudo isso chega ao nosso cérebro e, através da memória, projeta essa realidade. Então, os cabalistas nos ensinam que o que nós percebemos tudo aquilo que o nosso ego quer que nós percebamos. E que um dia nós vamos perceber a verdadeira realidade. Ok? Mas antes de entrar no que a gente chama de percepção espiritual, eu vou colocar um pequeno vídeo para vocês, quem ainda não assistiu. É um vídeo muito legal do Tony Kosinek sobre percepção da realidade. Vamos assistir juntos, depois vamos ver algumas perguntas.
Can I ask you a serious question? Where are you? In front of a computer screen? In a body? In your home? In a city? On a planet? Are you in love? In pain? What is all this stuff that you see and you feel? What's it for? Where are you? And why are you there? If you really think about it, it's pretty clear that the answer to those questions holds the answer to every other possible question. And the only thing preventing us from getting the answer is the way we perceive reality. Because if we could see it for what it really is, then we would know for sure where we came from, what we are, where we're going, and why everything happens. So what is it about the way that we perceive that stops us from knowing? What's keeping us in the dark? Okay, let's start out here. This is the whole of reality. What we think of as other dimensions, non-material potential. Everything that's hidden from us, our future. What we want to feel but can't. What we want to know but don't know yet. For some reason, we have no sense of this. So to us it's as though it doesn't exist at all. And what is all of this? Unlimited pleasure, unbounded existence, complete perception, and connection with the force that builds and guides the material universe, where we are. This is us, a closed box with 5 little openings to what surrounds us. And even though we have these 5 senses to tell us what's real and to guide us, none of them works in a way capable of sensing anything that's out here for what it actually is. Problem is, this is where we all really live. Yet we only experience what you find in there. And what you find in there is limited perception, isolation, fleeting pleasures, and all kinds of problems that cause suffering. Why don't we experience what's out here? Instead of what's in here? When something from the total of reality comes calling, we think we know what it is. But we never get the thing itself. It never actually enters the box, because the senses aren't really openings. What's outside the box hits some kind of resistance, a screen, a barrier, like an eardrum, or a retina, a taste bud, or a nerve that interprets what's outside, and then gives it an identity and a meaning, according to the effect that this unknown thing might have on the box. But the interpretation that the sensor gives us is entirely limited to the way it's programmed. The program doesn't tell us what the outer objective reality actually is. It reduces it, turning it into something else according to its rules. And all of our senses run on the exact same program. So whether your eye uses an electron microscope or the Hubble Space Telescope, what you'll ultimately see will always be a subjective picture, determined and controlled by the program. So what exactly is the program? It's called egoism, self-concern. How does this affect me? What do I get out of this? In other words, the will to receive. The box is a machine. The input, a formless unknown that gets processed through an inner program. And the output of the machine is our reality. But this isn't real reality. It's just the way it appears to the will to receive. Because out here, everything operates according to a different, all-encompassing program that only creates, sustains, and guides. It has absolutely no self-concern, so it has no limitations. It is unconditional altruism. Bom, amigos, então até aqui foi o que nós conversamos na lição. Então o Tony explicou, né, aquilo que a gente falou desse programa interno que projeta para nós essa realidade baseado no nosso egoísmo, no nosso desejo de receber, e todos nós, depois que nós nos desenvolvemos, nós vamos começar a perceber essa outra realidade que a gente chama de realidade espiritual. Mas é a segunda parte sobre a percepção da realidade. Vamos ver algumas perguntas? Vamos ver se algum amigo ou amiga já deixou alguma pergunta para nós. Jefter, França. Transformar o desejo egoísta só para si em desejo de receber para compartilhar altruísta.
Bom, ele colocou, não sei se ele colocou uma pergunta, porque só tem uma frase aqui, amigo. Vamos ver, a Helena botou. Essa realidade que podemos ver conforme que estamos vivenciando será o mesmo princípio da sincronicidade? Bom, o que nós estamos vendo, como a gente falou, é uma realidade projetada pelo nosso egoísmo. O que nós vamos aprender a ver e a discernir é como que nós percebemos a realidade espiritual, onde nós temos o princípio do altruísmo, do amor universal, da doação, certo? É isso que nós vamos perceber, tá ok, Helena? Outra pergunta do André. Se toda a realidade que vemos fora de nós é dentro de nós, significa que vemos um reflexo de nós mesmos, o desejo de receber. E vejo que somos tão egoístas que queremos receber prazer através de nós mesmos em nossa caixa fechada, isolado do Criador. Bom, foi um comentário. Outra pergunta do Marcos. Se tudo o que sentimos dentro de nós é vibração, podemos inferir que o que está fora também é vibracional? Bom, uma coisa é que ele falou ali no finalzinho do vídeo. Nós não vamos conseguir perceber o que está fora de nós com os nossos 5 sentidos, por mais que nós ampliemos, certo? Nós podemos utilizar o microscópio mais avançado e o telescópio mais avançado. Nós podemos utilizar algo que capte ondas, né, que a gente chama de abaixo do som e ultrassom, e não vamos conseguir perceber uma outra realidade, ou seja, não é ampliando os 5 sentidos que nós vamos perceber a realidade espiritual. Tá ok? Por quê, amigos? Porque na Kabbalah existe uma coisa que a gente chama de lei da equivalência de forma, que foi falado na lição, né? Quem assistiu a lição, quem leu o livro, né? Nós falamos e foi falado muito sobre essa lei de equivalência de forma. Por quê? Porque para Kabbalah, para você perceber algo, você tem que ter uma certa equivalência de forma com aquilo que você percebe. Tem até aquele exemplo do rádio, né, em que nós percebemos uma onda de rádio, né, digamos FM 94.8. Por quê? Porque dentro do rádio, na antena ou aquilo que capta, existe algo na mesma que consegue captar a mesma frequência, está na mesma equivalência, na mesma frequência que as ondas dessa emissora de rádio que está emitindo e uma outra está captando. Então, na espiritualidade é a mesma coisa. Nós não temos como perceber essa qualidade de doação, ou a luz espiritual, a qualidade de amor e doação, se nós não tivermos uma equivalência de forma. Como se nós estivéssemos faltando um sexto sentido. Como se estivesse faltando uma antena em nós. Né? Parece que nós temos os 5 sentidos, mas está faltando uma antena para perceber o que a gente chama de realidade espiritual. Então, segundo essa lei da equivalência de forma, para a gente captar algo, a gente tem que desenvolver no nosso interior uma sensibilidade a esse algo. Então nós temos que ter uma ferramenta adicional, uma ferramenta capaz de perceber, né, o que a gente chama de realidade espiritual. Tá ok? E o que significa isso? Significa que, vamos desenhar de novo. Vamos colocar o nosso desenho aqui. Então, se nós aprendemos que na realidade existe a luz, certo? E o vaso. E nós também aprendemos hoje que esse vaso só consegue perceber algo através de um programa interno chamado desejo de receber para si mesmo ou o egoísmo, e não consegue perceber o que está aqui fora,
não consegue perceber o que a gente chama de luz. Nós não conseguimos perceber. Então, os cabalistas nos ensinam que uma forma de nós termos uma certa equivalência com relação à luz é a criação de um sexto sentido, ou do que nós chamamos de tela. Vamos colocar ela aqui, como se nós colocássemos algo que vai captar essa luz. Vai ter uma capacidade, vai ficar entre, é como se fosse essa antena, vai ficar entre a luz e o vaso, certo? Então, o nome disso é tela, ou, mais especificamente, em hebraico, o nome massar, que é o nome de tela. De forma prática, o que é isso? Se nós aprendemos na primeira lição que a luz nada mais é do que o prazer ou a doação, e que o vaso é o desejo ou a recepção, a tela vai ser o que nós denominamos intenção. Porque, amigos, nós não temos como mudar a nossa natureza, certo? Nós não temos como mudar a matéria-prima da criação, que é o desejo de receber. Mas nós podemos mudar de que forma eu vou receber. Ou seja, se for com a intenção egoísta de querer tudo para mim, ou se for com a intenção altruísta de doação, de querer receber para doar. Então, a Kabbalah vai nos ensinar que a forma de nós captarmos a luz é quando nós pudermos receber essa luz, certo? Essa mesma luz com essa tela. Porque aí nós teremos o quê? Uma certa equivalência de forma com a luz. É o instrumento que vai nos permitir, né, captar a realidade espiritual. Futuramente, essa tela também se desenvolve ao ponto do que nós denominamos a nossa alma, a qualidade de doação em nós, ou uma maior equivalência de forma ainda com essa realidade espiritual. Então, a necessidade que nós temos é de perceber a espiritualidade através da mudança da intenção. De que forma eu estou percebendo as coisas. Se eu continuo dentro da minha caixa fechada com os 5 sentidos, querendo tudo para mim de forma egoísta, eu só percebo a realidade material. Se eu começo a aprender com todos os ensinamentos que os cabalistas vão nos ensinar, como eu posso mudar a minha intenção de egoísta para altruísta, ou seja, não só querer tudo para mim, mas querer para o outro, eu vou começando a captar um pouco dessa espiritualidade e a desenvolver o que a gente chama de tela, ou a intenção altruísta. Tá ok? Então, o segredo de tudo é não mudar o desejo. Isso também é uma coisa muito legal que a gente gosta de falar e foi falado também na lição. Nós não mudamos o desejo. A chave não está em mudar isso aqui, amigos. O desejo continua desejo. O vaso sempre vai ser vaso. O que nós temos que mudar é como que nós usamos esse desejo. Com que intenção? Com a intenção que nós temos desde que nós nascemos egoístas, em que nós só percebemos materialidade, não percebemos nada, né?
espiritual aqui, luz, doação, criador, eu não consigo perceber nada. Por quê? Porque eu estou encerrado no meu ego, encerrado no meu egoísmo. Quando eu começo a desenvolver essa qualidade de doação ou a intenção altruísta, eu começo a desenvolver a tela e vou começar a ter uma capacidade de trabalhar em benefício do outro, ou do coletivo, ou do todo, não só eu. Eu paro de pensar 24 horas, 365 dias do ano, só em mim. Então a chave de nós percebermos a espiritualidade não é também nós mudarmos o mundo aí fora, é mudarmos a nós mesmos, mudarmos o nosso interior. Não é nós sairmos atrás, eu vou mudar a humanidade, eu vou mudar os outros. Não, eu tenho que mudar a mim mesmo, a minha percepção. No momento que eu mudo a minha percepção, também o mundo muda. Também muda como eu vejo o mundo. E aquele mundo sombrio, aquele mundo em que parece que só existe o mal, em que só existe coisas ruins, em que só as pessoas malvadas triunfam e os bons parece que sucumbem, muda. Nós começamos a perceber a realidade não mais com os nossos 5 desejos egoístas, mas da perspectiva da realidade espiritual. Nós vamos estudar isso mais à frente, como se nós deixássemos de ser apenas personagens nessa realidade e começássemos também a assistir essa realidade junto com o diretor de toda essa criação. Ou seja, sendo partícipes, junto com o próprio Criador. Tá ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Amigos, tem várias perguntas. Vamos começar aqui. Bom, tem uma pergunta aqui do Fernando. Essa explicação da Kabbalah concorda bastante com a teoria fenomenológica de Kant. Bom, a gente não estuda, isso eu não posso te dizer. Mas, de qualquer maneira, a Kabbalah é muito anterior a Kant. Ok? O que mais? Fomos criados... Outra pergunta do Jael. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, por que esse atributo e intenção com a finalidade de doar não é inerente ao ser humano? Essa foi uma pergunta que fizeram também no blog. Por que o Criador já nos fez perfeitos? Porque nós não somos robôs, né, amigos? O Criador quer que a gente se desenvolva, que a gente tenha o desenvolvimento espiritual. Ok? É a mesma coisa que você falar assim, por que você não chega para o seu filho de 5 anos e não explica para ele, olha meu filho, vai acontecer isso quando você tiver 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vai ter isso, você vai casar, vai acontecer. A gente não conta, né, amigos? A gente deixa o filho se desenvolver, né? Então o Criador nos fez a imagem e semelhança, mas nós vamos aprender lá no nível intermediário, no segundo nível, o que significa essa imagem e semelhança e o que era esse Adam Arishon que foi criado pelo Criador. Tá ok? Vamos ver alguma pergunta a mais. Uma pergunta do Cláudio. Para quem quer conhecer cientificamente, de forma clara, ler a respeito do sistema cognitivo, que basicamente é memória, pensamento e raciocínio, que realmente é limitada pelos 5 sentidos. Realmente, né? A gente sabe, a gente vai aprendendo o quanto, como a gente falou, no momento que muda o nosso desejo, muda toda a nossa percepção nesse mundo, ok? O que nós vamos aprendendo, é que o que a maioria das pessoas pensam, é que, na verdade, nós temos uma percepção dominada pelo nosso cérebro, como se o nosso pensamento dissesse as coisas. E na Kabbalah nós vamos estudar que, na verdade, o desejo é quem comanda. É o próprio desejo que comanda o pensamento. Nós pensamos aquilo que o desejo quer. É o desejo que aciona o pensamento e faz nós pensarmos aquilo que nós estamos pensando. Tá ok? Então, para Kabbalah, o desejo antecede o pensamento. O pensamento vem
depois. E a maioria das pessoas pensam, não, eu tenho... eu pensei em algo, eu desejei algo. Né? Veio o pensamento, depois o desejo. Vamos mais algumas perguntas e depois nós vamos passar para os nossos amigos. Náudio e Gerhard para a segunda parte. Vamos ver aqui. Podemos dizer que a realidade exterior é construída a partir do nosso entendimento ou sentimento subjetivo? Ou seja, o que existe parte dos nossos sentidos? Sim, é isso que a gente está dizendo, que na verdade o que a gente projeta é algo determinado pelos nossos 5 desejos, 5 sentidos egoístas, comandado pelo desejo de receber. Outra pergunta, a antena que percebe o mundo do Criador é o desenvolvimento do desejo de doar? Pois não percebo esse desejo em mim, somente quero receber. E passamos a receber prazer através do desejo de doar, essa é toda a questão da sabedoria cabalística. Por enquanto, nós só temos o ponto no coração. Que o ponto no coração, amigos, ainda não é o desejo de doar. Seria o princípio, seria o desejo de um dia desejar doar. Ou pelo menos é o desejo de não querer os outros 5 desejos anteriores, né? Sexo, dinheiro, poder, fama e conhecimento, né? Os níveis inanimado, vegetal e animal que nós tínhamos antes. Então, pelo menos o ponto no coração já não é satisfeito por aqueles outros desejos. Ainda não é o desejo de doar, como bem amigo disse. Ele ainda não tem, nós temos o ponto no coração, nós sabemos que nós queremos algo que ainda nós não sabemos o que é, inclusive o próprio desejo de doar. Quando a gente fala em desejo de doar, a gente fica pensando, puxa, o que é? Será que é fazer a caridade? Será que é distribuir dinheiro na rua? Será que é entregar tudo que eu tenho? Né? Nós também, quando os cabalistas falam em desejo de doar, que desejo de doar é esse? Nós também vamos estudar na 4ª lição, ok? Quando falarmos sobre doação e recepção. Ok, amigos? Não conseguimos responder todas as perguntas, tem várias perguntas, mas coloquem no fórum, né? Tem o fórum lá, é muito importante que vocês coloquem as perguntas lá, por quê? Porque é através das perguntas que os amigos também aprendem, todos nós aprendemos com as perguntas, tá ok? E tragam mais perguntas para a semana que vem, tá ok? Náudio e Gerhard, tudo contigo, meus amigos. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite a todos. Meu nome é Gerard e juntos com o nosso amigo Náudio e Marcelo vamos fazer a segunda parte da lição. Primeiro vamos fazer uma pequena revisão sobre a importância do workshop e mais uma explicação sobre as regras do workshop. E depois o nosso amigo Náudio vai conduzir um workshop no tópico percepção da realidade junto com vocês. E assim, talvez, se tem pergunta no fim, nós vamos responder também. Então, o princípio do workshop é para criar um ambiente caloroso e amoroso como objetivo de alcançar a equivalência de forma, né, como criador, o default como criador. E assim, na medida que alcançamos equivalência de forma entre nós revelarmos o Criador entre nós. Então, é um ferramenta para alcançar a espiritualidade, né? E se quisermos alcançar a espiritualidade, nós temos que seguir certas ações e regras que são explicadas nos artigos de Balasubramanian e Rabash, né? Especialmente os artigos do Rabash, os escritos sociais. E esses textos são muito especiais, porque eles são especialmente escritos para as pessoas que ainda não alcançaram a espiritualidade. Mas eles têm um ponto no coração e um grande desejo para atingir, né, a espiritualidade. E isso é a fonte de nossa alma, a nossa felicidade, nossos pensamentos e o que imaginamos que sabemos. Vou colocar as regras do workshop no chat. Vou tentar fazer isso. E depois
vamos explicar cada um. Vou pedir ao nosso amigo Náudio para... Pode ler, Náudio, essas 5 regras do workshop para os amigos? Ok, boa noite, amigos. Bom, regras do workshop. Regra número 1. Ninguém é mais importante ou menos importante. Todos são iguais e extremamente importantes. Regra número 2. Não negamos, não brigamos, só acrescentamos. Regra número 3. A verdadeira solução não virá pelo conhecimento ou pela capacidade de falar. Só virá pela conexão. Regra número 4. Nós falamos brevemente, 30 segundos, e de coração. Então, vamos dar uma pequena explicação das regras. Primeira regra, ninguém é mais importante ou menos importante, e todas são iguais e extremamente importantes. Então, é assim, no workshop é muito importante que somos iguais, né? Nós queremos alcançar equivalência de forma. Então, nós queremos sentir o ponto de coração de cada amigo ou amiga, porque através de cada participante, o Criador está falando com nós. E também, através dessa conexão, criarmos um vaso para atingir a espiritualidade, onde possamos sentirmos a realidade, né? Perceber isso. E o objetivo do workshop é ficar no mesmo nível no círculo. Mesmo que quando eu não concordo com o amigo, com o que ele fala, e é bom que eu não concordo, porque meu ego não concorda, mas eu quero trabalhar em cima do ego, contra do meu ego. E quando eu faço esse esforço, eu tento para ouvir o amigo, eu não me importa o que ele fala, eu tento concordar com tudo, porque a minha opinião é o Criador que está falando através dele. Né? E como nós estamos trabalhando em cima do ego, eu tenho, por um lado, eu tenho o ego, e por outro lado, eu tenho o ponto no coração. E assim nós criamos esse vaso para a espiritualidade. É como um quebra-cabeça, quando cada participante coloca seu parte no círculo, e assim nós criamos o nosso novo percepção, mudamos a nossa percepção da realidade. Né? Por seguir, como segunda regra, não negamos ou não brigamos, só acrescentamos. Nós não brigamos ou negamos porque quando nós brigamos, nós vamos quebrar o círculo, a conexão entre nós, nós estamos desconectando, e isso não é o que queremos. Nós sempre vamos tentar para dar um bom exemplo, e mesmo que nós não concordemos, nós deixamos a luz que vai corrigir todas as diferenças entre nós. Né? O que queremos é um fluxo entre nós para clarificar a pergunta que o nosso Rafa está dando para nós. Porque quando nós clarificamos essa pergunta, exatamente isso é o nosso próximo degrau. Então é muito importante que todos participem e não brigaram. Vou seguir com a terceira regra. A verdadeira solução não vira pelo conhecimento. Espera aí, eu fechei meu microfone, eu acho. Não, tá bom. Pode falar, Ger. Estamos te Tá. ouvindo. A verdadeira solução não vira pelo conhecimento ou pela capacidade de falar, só vira pela conexão. É assim porque nós queremos sentir o ponto no coração, né, do amigo. Independente de suas palavras, se ele está dizendo algo que eu imagino que não é certo ou bastante inteligente, eu só me foco no ponto no coração dele, no seu intenção. Eu acho que isso é o mais importante. Regra quarta, nós falamos brevemente 30 segundos e de coração. Quando falamos breve,
por exemplo, quando eu estou falando breve, eu vou dar a oportunidade também para os outros participantes, para contribuir. E, assim, eu não estou desconectando o círculo, mas eu estou conectando com os participantes, né, no centro do círculo, porque, no fim, nós queremos que todos são envolvidos e conectados para criar essa imagem de percepção. Né? Regra número 5, todos prestem atenção naquele que tem o uso da palavra. Isso talvez a regra mais importante do workshop. Tem que ouvir o que o amigo está falando, porque junto com os amigos queremos esclarecer a pergunta que a Rafa está dando para nós. E isso podemos só fazer através dos amigos, porque isso é o próximo passo, o grau que temos que revelar entre nós. E mesmo quando eu quero falar muito, eu tento me anular a cada amigo que fala e deixo as palavras passar para mim. Eu esforço-me para ouvir o Criador através dele. E quando eu estou falando, eu tento ficar o mais próximo possível da pergunta do texto. Eu acho que isso é o mais importante. Nós temos que prestar muito atenção do que o amigo está falando. Bom, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Naldi, que talvez queira acrescentar alguma coisa, que vai conduzir o workshop. E eu vou pedir o Naldi para, antes do workshop, para passar o vídeo como as regras de workshop. Muito obrigado, amigos, e boa sorte com o workshop. כללי הסדנה. בסדנת חיבור אין חשובים יותר או חשובים פחות. כולם שווים וחשובים מאוד. אנחנו לא שוללים ולא נאבקים, אלא רק מוסיפים. הפתרון האמיתי לא יגיע מידע או יכולת הדיבור, אלא רק מהחיבור. בהצלחה. Esse videozinho a gente vai assistir ainda muitas vezes, para que a gente possa memorizar, internalizar bem essas regras. Perdão, amigo, só um momentinho. Desculpa. Para que a gente possa internalizar bem essas regras e enfim, fazer com que elas sejam parte do nosso trabalho de uma forma assim que a gente não precise mais tanto ficar se policiando para que a gente não as infrinja. A gente vai fazer um verão com perguntas a respeito do assunto percepção da realidade. É muito bom porque todas essas perguntas que a gente viu que há muitas e ainda vão surgir muitas outras, essas dúvidas elas vão se esclarecer no workshop. O workshop é a ferramenta prática da Kabbalah prática do Bnei Baruch, onde a gente vai criar esse sentido adicional, o sentido onde... Bom, amigos, eu acho que eu vi uma queda lá na transmissão do Naldi, daqui a pouco a internet dele. Então vamos, um pequeno workshop, sempre lembrando que é através do workshop que a gente vai, entre os amigos, chegar a uma conexão, chegar às respostas e o mais importante de tudo, né? Compreendermos em conjunto o que a Kabbalah quer nos ensinar. Então vamos colocar a primeira pergunta. Nós já temos essas perguntas aqui. A primeira delas é como a realidade espiritual é alcançada. Então nós vamos passando, lógico, nós temos mais de 40 amigos aqui hoje, né? Vamos colocar todos aí. O workshop a gente gosta de se ver, né? Quem puder colocar, pode colocar. Nós vamos chamando os amigos na ordem, né? E acho que deu aí, Naldi. Pode voltar aí, meu amigo. Tinha caído, tinha congelado. Pode voltar aí. Desculpa, amigos, minha internet não está muito boa aqui. Bom, já tem a pergunta aqui, então, como a realidade espiritual é alcançada? Como o Marcelo estava explicando, a gente vai abrir o microfone para que cada um consiga falar. O importante, a gente gostaria que todo mundo
mesmo que fosse para dizer eu não sei a resposta, ou eu não quero falar, ou para dar um olá, que hoje, nessa primeira vez, todos abrissem o microfone e nos permitisse ouvir a voz de vocês, e para que a gente possa ir, embora de forma virtual, se aproximando um pouco mais. E, enfim, se aproximando um pouco mais dessa percepção da realidade que todos estamos buscando aqui. Então, a pergunta é essa aqui: como a realidade espiritual é alcançada? A gente vai chamar vocês em ordem alfabética. Deixa eu ver se eu tenho... obrigado. Quem não quiser falar, não se sentir à vontade de falar, ou não puder falar, não tiver o microfone, pode escrever no chat, lá onde vocês estavam escrevendo as perguntas, escreva lá a resposta que a gente vai ler, a gente vai lendo as respostas. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro a falar é o André Pereira. Boa noite, amigos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, perfeito, pode falar. Certo. Ao meu ver, a realidade espiritual é alcançada quando nós estamos em um ambiente, né, em que todos estão em conexão e se autoanularam, de forma que a gente venha alcançar dentro de nós uma qualidade de doação, uma intenção recíproca entre nós, e é ali que o Criador ele é revelado. Muito bem, muito obrigado, André. A próxima é a Andressa. Andressa, você pode falar? Então vamos passar para o próximo, que é o Antônio Luiz. Marcelo, você pode liberar? Consegui liberar. Ok. Boa noite. Boa noite para todos. Eu acho que seria primeiro pela intenção, né? Intenção da pessoa de querer alcançar, né? Acho que por enquanto é só isso, não sei. Intenção, a primeira coisa seria intenção mesmo. Obrigado, Antônio. O próximo é o Baroni, Maicon. Baroni, pode falar? Olá a todos, estou feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Eu achei muito interessante aquilo que você falou sobre o desejo vem primeiro antes do pensamento. Por acaso o desejo, depois vem um pensamento e depois a vontade, poderíamos assim dizer que vem um planejamento para fazer uma ação? Obrigado, Baroni. Próxima é a Bruna. Bruna, você pode falar? A Andresa escreveu: desculpe, meu microfone não funcionou, estou chegando hoje ao estudo, mas acredito que seja a prática. Muito bem, obrigado. Então, a Bruna, vamos passar para o próximo, que é o Carlos Alberto Martins. Eu vou repetir a pergunta aqui de novo. Como a realidade espiritual é alcançada? Carlos Alberto Martins. Marcelo, você pode liberar o microfone, que a internet está ruim para mim, eu não estou conseguindo aqui. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu abro o Carlos aqui. Está muito ruim a internet, eu não consigo liberar os amigos. Acho que o Carlos saiu. Acho que caiu ele. Próximo é o Cláudio. Consegue falar aí, Cláudio? Acho que está sem microfone o Cláudio. Você consegue falar? Não tem problema, amigos. Primeira vez, a gente está testando. É muito importante que os amigos tentem durante a semana, né, entrar no Zoom, estabelecer lá o microfone que vocês querem falar, organizar o headset. Não tem problema. Com o tempo, todo mundo vai aprendendo.
Vamos ver o próximo, então. Eduardo Alfonso. Pode falar, Eduardo. O Eduardo escreveu: Olá, boa noite a todos. Acho que podemos alcançar esta realidade parando de olhar somente para nós mesmos. Próximo é Fabiano Cunha. Grande privilégio aí, estar com todos vocês. E, na minha opinião, acredito que a gente consegue atingir uma espiritualidade no momento que a gente consegue uma unidade com o Criador. Ou seja, que quanto mais a gente conseguir se igualar às qualidades do Criador, né? Tem a árvore da vida, né? Quanto mais a gente conseguir desenvolver as sefirotes, mais a gente se torna espiritualizado, mais a gente atinge a espiritualidade, né? Seria mais ou menos isso. Obrigado, Fabiano. Próximo é o Fabrício. O Fabrício escreveu: Boa noite. Intenção mediante o ponto no coração, atingindo o estado de correção. Fernando. Boa noite, estão ouvindo? Estão ouvindo? Deixa eu segurar o microfone aqui. Boa noite, Náudio, Guerra, Marcelo, demais amigos. Eu só queria acrescentar, assim, que eu acho que uma coisa importante, né, que esse despertar da realidade espiritual, eu acho que não é uma questão só de conhecimento intelectual, né? Não é uma questão de você, sei lá, penetrar mistérios. Muita gente vem na Cabala com essa ideia, né, de que só vamos ter uma compreensão intelectual e aumentar a cultura, né? Quer dizer, se não tiver realmente essa conexão, se não construir essa tela, né, que é modificar a intenção de como receber, você não vai ter nenhum... acho que ninguém vai conseguir ter um desenvolvimento espiritual, né? Acho que isso é importante. Obrigado, Fernando. Agora o Fúvio. Olá, gente, estão me ouvindo? Posso falar? Beleza. Vamos lá, gente. Eu acho que o primeiro é reconhecimento do ponto no coração, que já veio há algum tempo me perseguindo desde que eu era jovem, e não se perder nesse caminho e se enganar com droga, com bebida, com outros tipos de desejos mundanos. Esse ponto no coração, ele perturba a gente de uma forma até a gente achar o caminho. E quando a gente acha esse ponto no coração, a gente praticar o que a gente já vem praticando, algumas pessoas, claro, de uma forma inconsciente, né? Eu trabalho na área da saúde e a gente sempre tenta fazer o melhor possível, sem pensar em retorno, tentando cuidar de todos com igualdade, sem desprezo de classe social. É a doação, enfim, é a doação, sem pensar em retorno, e com isso você consegue, sem querer, acaba se preenchendo, ficando um pouco mais tranquilo no seu dia a dia, dormindo mais tranquilo. É difícil, porque você tem muitas quedas durante essa procura, mas eu vou continuar procurando. É só isso. Obrigado, Fúvio. Amigos, então vamos para a segunda pergunta, né? Vamos mudar um pouco a pergunta. Já foi colocada aí no chat, né? O que é a lei da equivalência de forma? Vamos ver o próximo amigo ou amiga. Geraldo. O Geraldo escreveu, ele diz que é de São Paulo. Boa noite. Devemos respeitar nossa consciência, ultrapassando a barreira do ego, para encontrar nossa essência. Obrigado, Geraldo. Gilberto. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Então, não cheguei a ter
não cheguei nesse assunto ainda de equivalência de forma, mas respondendo a outra pergunta, eu acho que a prática, assim, da Kabbalah, eu acho que vai mudar a questão, assim, de convivência do mundo, sabe? Quando você não se importa só com os seus próprios desejos, só com o seu próprio, com a sua própria vida, entendeu? Você se preocupa com o mundo à sua volta, se preocupa com como as pessoas vão estar, vão se sentir. Então, não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva. Obrigado, Gilberto. Agora o Gilberto Bezerra. O banheiro. Pode falar, Gilberto. O Gilberto escreveu, sem conhecimento no assunto, sobre equivalência de forma. Obrigado por compartilhar conosco, Gilberto. Obrigado. Gisele Carvalho. Acho que a Gisele também não vai falar. Vamos para o próximo. Helena Benatti. O que eu entendi boa noite primeiro, o que eu entendi da equivalência de forma foi colocado sobre estação de rádio, né? Foi isso que foi falado, né? Então, para você entrar em sintonia, você tem que ter alguma coisa conhecido que te dá um parâmetro para você sintonizar naquela onda, né? naquela equivalência. Uma coisa mais simples que eu acho assim foi o que foi dado na outra lição, na questão dos sabores das frutas, entendeu? De uma coisa que você vai comer, né? Você tem que ter dos seus 5 sentidos uma equivalência, conhecer dos seus 5 sentidos uma coisa nova que você vai experimentar. E na lição da lição de hoje, foi dado a questão da rádio, né? Como você sintoniza uma estação. Tem a onda de rádio, né? E você sintoniza num aparelho. Foi isso, né, que foi dado? Eu acho que sim, né? Então, boa noite para todos. Obrigado, Helena. Jael? Jael também não. Jamile. Lembre, amigos, quem não quiser escrever, pode escrever também. Jamile? Oi, boa noite, amigos. Pode falar. Você quer responder o workshop? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, no meu entendimento, não deu para estudar o suficiente sobre equivalência de forma, mas eu entendo que é a forma de trazer o equilíbrio. Quando a gente começa a buscar, a tentar entender o Criador, tudo que nos rodeia, visualizando o mundo, eu entendo que é uma forma da gente estar podendo trazer um equilíbrio. Obrigado, Jamile. Jeffer. O Jeffer está sem microfone, eu acho, que não está aparecendo aqui. Boa noite. Pode falar. Boa noite, todo mundo está me ouvindo? Estamos. A princípio, obrigado por cada um de vocês que entraram comigo nesse caminho de estudo. É muito interessante aprender sobre esse nível da vida. Sobre equivalência de forma, eu acredito que nós temos que estar preparados, assim como essa estação de rádio, ela está preparada para nós conectarmos com ela, assim como o Criador libera essa luz para a gente. E eu sei que isso é uma coisa bem devagar, mas eu acredito que
a cada passo que nós vamos corrigindo na nossa vida, nós vamos alcançando essa espiritualidade. Por exemplo, não vai ser de primeira. Às vezes a gente vai conseguir uma semana e lá na frente vai acontecer um erro na nossa vida que a gente vai escorregar. Mas isso é um teste que o Criador fala assim, será que ele aprendeu ou ele precisa de mais alguma coisa? Cada vez que a gente vai passando por esses erros, essa sintonia com essa rádio vai ficando mais resplandecente na nossa vida. E assim que a gente vai subindo e criando mais conexão com ele. A princípio foi isso que eu entendi. Então, um abraço a todos e muito obrigado por essa aula. Obrigado, Jeffer. João Veiga. O João escreveu: estou sem áudio e webcam. Na minha opinião, a realidade espiritual começa a ser alcançada quando a intenção do desejo de receber para compartilhar é superior ao desejo para receber para si, ou seja, quando eu percebo a necessidade de me conectar com as outras pessoas sem egoísmo, mas com muito amor e doação. Aproveitando o Jael, diz que está sem câmera. Ok. Próxima, Joedva. Pode falar. Bom, acho que ela está com um probleminha no mic. Então, Jorge Silva. Quer falar, Jorge? Acho que também não tem. Não tem problema, amigos. Primeira vez, depois os amigos vão pegando. Lidacir. Consegue falar, Lidacir? Acho que vai digitar. Vamos mais próximo. Luciano. Oi. Pode Boa falar. noite. Eu entendo que para ver que a equivalência de forma, na verdade, é a equivalência entre a forma interna do ego, que está dentro do vaso, que é o próprio vaso, e a forma externa, que é a doação, que é a luz. E para que haja essa equivalência, a gente tem que desenvolver o que você chamou de massacre da tela, né? Nós temos que aprimorar e desenvolver essa tela para que haja esse princípio de equivalência, ou seja, que o meu ego, o meu interior seja tão próximo, tão parecido com a luz no exterior, a doação que eu não conheço, né? Porque, dado que eu estou no último mundo de afastamento dessa luz doação. Então, assim, a porta para isso, a ponte para isso é a tela, é o desenvolvimento da tela, né? Que é a própria intenção. A tela deve ser a nossa própria intenção. Bom, amigos, então nós queríamos agradecer aí em nome do Náudio, do Gerhard, né, a presença de todos os amigos. Semana que vem vamos estudar, né, a terceira lição, vamos falar um pouco sobre a linguagem da Kabbalah, vamos falar um pouquinho sobre luz que reforma e contamos aí com a presença de todos. Lembre-se que é muito importante assistir a lição, muito importante que os amigos, né, assistam o vídeo, leiam o livro e tragam bastante perguntas para nós. Muito obrigado, amigos e amigas. Boa noite a todos. Tchau, tchau.